Olá, queridos leitores! Hoje, trago para vocês um resumo fascinante do livro Pachinko. Vamos descobrir os detalhes dessa saga épica que atravessa gerações e reflete sobre identidade, pertencimento e resiliência. Uma das obras mais marcantes da literatura contemporânea, escrita por Min Jin Lee. A história começa no início do século XX, em um vilarejo na Coreia, onde conhecemos Sunja, uma jovem trabalhadora, filha de um pescador aleijado. Sunja apaixona-se por Kwon-soo, um rico forasteiro que lhe promete o mundo. Porém, ao descobrir que ele é casado e que ela está grávida, Sunja recusa sua oferta de ser sustentada como amante e opta por construir sua vida de forma digna e independente. Ela aceita o pedido de casamento de Sak-baek, um pastor gentil e doente que está de passagem pelo vilarejo. Sunja então deixa sua terra natal e parte para o Japão, onde começa uma nova vida com Isak. Essa decisão marca o início de uma saga familiar cheia de desafios, que atravessa quase um século de história. Agora, vamos conhecer os personagens principais. Sunja, a protagonista e o coração da história. Forte, resiliente e determinada, ela luta para proteger sua família em um ambiente hostil, enquanto enfrenta os desafios de ser uma imigrante no Japão. Kwon-soo, um homem carismático e influente. Rico e enigmático, ele desempenha um papel crucial na vida de Sunja, mas sua relação com ela é marcada por escolhas dolorosas. Sak-baek, um pastor bondoso e idealista que oferece a Sunja uma nova chance de vida. Apesar de sua saúde frágil, ele é um pilar moral na narrativa. Noa e Mozazu, os filhos de Sunja, que simbolizam diferentes reações à identidade e ao preconceito. Noa busca aceitação e enfrenta conflitos internos, enquanto Mozazu abraça o pragmatismo e se dedica ao negócio de Pachinko. Pachinko não é um personagem, mas um elemento central da história. Os salões de Pachinko representam tanto um meio de sobrevivência quanto os desafios enfrentados pelos coreanos no Japão. Agora, vamos explorar melhor a trama em detalhes. Começando pela decisão de Sunja de deixar sua terra natal na Coreia, ela embarca em uma nova vida no Japão com seu marido, Sak-baek. Eles se estabelecem em uma cidade japonesa, onde a discriminação contra os coreanos é explícita e severa. O Japão da época é um país industrializado, mas também profundamente marcado pelo preconceito racial e pela exclusão social. Assim, Sunja e sua família começam sua jornada na tentativa de encontrar um novo lar, mas logo percebem que será uma luta constante contra a marginalização. A vida da jovem mãe não é fácil. Ela se vê forçada a criar seus filhos em um ambiente hostil, onde o preconceito contra os coreanos no Japão é uma constante. A escolha de Isak, um pastor missionário, de abandonar a Coreia e se mudar para o Japão, reflete a busca por uma vida melhor, mas também os sacrifícios que ele e sua família terão que fazer. Sua saúde precária se agrava ao longo da narrativa, e ele acaba morrendo antes de ver a conclusão da jornada da sua família. A verdadeira luta de Sunja começa quando ela precisa criar seus filhos sozinha, já que Noa e Mozazu têm que enfrentar a realidade da discriminação desde jovens. Noa, o filho mais velho, cresce tentando escapar das suas origens e das expectativas que ele sente sobre ser coreano. Ele busca um lugar nas universidades japonesas, mas é constantemente lembrado de que, independentemente de seu esforço e dedicação, ele jamais será visto como realmente japonês. Por outro lado, Mozazu, o filho mais novo de Sunja, escolhe um caminho mais pragmático e adota o mundo do Pachinko, o jogo de caça-níqueis que se torna uma das principais fontes de sustento para muitos coreanos no Japão. Mozazu abraça essa atividade, apesar do estigma social associado ao Pachinko, e tenta prosperar nesse ambiente subterrâneo, em que as chances de sucesso são poucas, mas as necessidades financeiras são urgentes. A dualidade entre os dois filhos é um reflexo da luta por identidade e sobrevivência em um país que marginaliza seus próprios habitantes com base na etnia. A obra também revela como as escolhas de cada geração são moldadas pelas lutas e sacrifícios das anteriores. Cada membro da família tenta sobreviver de acordo com suas circunstâncias, e a trama acompanha suas vitórias e perdas, com destaque para as interações entre amor, identidade e pertencimento. O Japão, como pano de fundo, se revela não apenas um país estrangeiro, mas uma força opressiva que molda cada uma dessas vidas, mesmo quando os personagens tentam resistir. Pachinko é uma história não apenas sobre uma família imigrante, mas sobre o impacto do preconceito sistêmico, as escolhas individuais em tempos de adversidade e a busca pela identidade.
Ao longo da obra, aprendemos sobre a resiliência diante da opressão e os caminhos difíceis que os imigrantes devem percorrer para garantir um futuro para seus filhos, ao mesmo tempo que lutam para preservar suas raízes culturais. A história nos faz questionar o que significa pertencer a um lugar. Os personagens enfrentam um dilema constante sobre como se definem e se encontram em um ambiente onde não são plenamente aceitos. Noah, por exemplo, passa boa parte da história tentando encontrar um equilíbrio entre sua herança coreana e as expectativas da sociedade japonesa, que nunca o aceita completamente. Já Mosazu, de certa forma, se entrega ao sistema, adotando o mundo do pachinko como sua forma de inserção social e financeira, mas também se perde no estigma que esse mundo carrega. A obra nos ensina que o pertencimento não é algo garantido, mas sim uma construção diária, marcada por sacrifícios e desafios. A figura de Sunja é central nesse aspecto. Ao longo da história, ela faz sacrifícios imensos para garantir que seus filhos tenham uma vida melhor do que a que ela teve, mesmo sabendo que as chances de sucesso são mínimas. Sua resiliência é uma lição de como é possível resistir às adversidades e lutar por um futuro melhor, mesmo quando as circunstâncias parecem imutáveis. Através de suas escolhas e da dura realidade que enfrenta, Sunja é o retrato de uma mulher que, embora não tenha o controle sobre o que lhe é imposto, nunca desiste de sua família e de seus valores. O racismo enfrentado pela família de Sunja não é uma questão isolada, mas uma realidade histórica e social para muitos imigrantes, especialmente para a comunidade coreana no Japão. A narrativa expõe as múltiplas formas de exclusão e marginalização que esse grupo enfrenta ao longo das décadas, e como a luta por direitos básicos e aceitação passa de geração em geração. O livro questiona o papel da sociedade e o preço da integração, e nos leva a refletir sobre como as divisões raciais e sociais afetam o destino das pessoas. O jogo de pachinko, enquanto símbolo, representa tanto uma forma de sobrevivência quanto o submundo da discriminação e da exploração. Pachinko é uma obra poderosa e profunda, que faz todos nós refletirmos sobre o custo do pertencimento e o impacto das escolhas pessoais na construção de uma identidade, enquanto lutamos contra um sistema que, muitas vezes, não nos vê como parte dele. Agora, vamos falar um pouco sobre a autora. Min Jin Lee nasceu em Seul, na Coreia do Sul, e emigrou para os Estados Unidos com sua família ainda criança, quando tinha apenas 7 anos. Ela cresceu em Nova York, onde experimentou as dificuldades e os desafios da imigração, algo que mais tarde seria refletido em suas obras. Com um interesse profundo em contar histórias sobre as complexidades da identidade, pertencimento e imigração, Min Jin Lee se tornou uma voz poderosa e única na literatura contemporânea. Sua obra mais conhecida, Pachinko, foi publicada em 2017 e foi amplamente aclamada por sua profundidade emocional e pela maneira como aborda questões de racismo, imigração e as dificuldades enfrentadas pelos coreanos no Japão. A autora também escreveu Free Food for Millionaires em 2007, que explora as experiências de uma jovem mulher coreano-americana, utiliza suas experiências pessoais e culturais para contar histórias de indivíduos que buscam construir uma vida melhor, apesar das dificuldades impostas pelas expectativas sociais e culturais. Min Jin Lee é uma escritora que não tem medo de abordar temas complexos e difíceis. Sua escrita é detalhada, rica e profundamente humana, refletindo suas próprias experiências como imigrante e observadora das desigualdades raciais e sociais. Pachinko se destaca por retratar a história da diáspora coreana de uma maneira rara e com um olhar sensível, o que a torna uma obra fundamental para entender as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes asiáticos, especialmente aqueles de origem coreana no Japão. Lee é também uma defensora ativa da diversidade literária e frequentemente discute a importância de histórias que exploram identidades culturais complexas e as experiências de comunidades marginalizadas. Ela foi reconhecida por sua habilidade em criar personagens multifacetados e histórias que, embora profundamente pessoais, tocam em questões universais de sobrevivência, amor e identidade. Em adição ao seu trabalho literário, Min Jin Lee também é uma palestrante e ensina em universidades, compartilhando suas perspectivas sobre o processo criativo e as questões sociais que permeiam suas obras. E aí, o que acharam da história de Pachinko? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas reflexões. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais resumos de livros incríveis. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!